Sua equipe está sem foco? Está faltando exatamente isso aqui que eu vou lhe apresentar agora. Meu nome é Sérgio Shell e eu ajudo líderes e equipes a alcançar seus objetivos mensais através de passos simples. E o passo simples de hoje é roteiro. Quase eu falava planejamento. Roteiro. Roteiro é diferente de planejamento. Tá? Planejamento são as etapas que você precisa cumprir ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, para alcançar seus objetivos. E o roteiro está contido no planejamento. Vou dar um exemplo simples. Você terá que fazer uma visita a um cliente hoje, um cliente especial, um cliente de renome, um cliente muito importante, que tem um impacto direto no seu faturamento. Tá? Qual o roteiro da visita? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até o momento que você conclui, seja ele uma venda, uma proposta, uma parceria. Então o roteiro, ele está contido no planejamento. E é o que nós vamos falar hoje, sobre roteiro. Ok? Tá. Bom, agora que você entendeu qual é a diferença de planejamento e de roteiro, eu vou te fazer uma pergunta. A sua equipe tem um roteiro claro e pronto para ela poder seguir? Existem vários tipos de roteiro. Tem um roteiro para vendas, tem um roteiro para visitas, tem um roteiro para planejamento, tem um roteiro para entrevista de recrutamento e seleção, tem um roteiro para uma reunião. Inclusive, lembrei aqui agora de um caso de um executivo, de um médico, dono de uma clínica, e ele muito assoberbado de trabalho, ele contratou meu serviço e ele falou o seguinte: Shell, eu sou um médico muito bem sucedido, mas eu não tenho tempo para nada. E aí eu fiz a pergunta para ele: você usa algum roteiro nas suas ações? Ele: cara, eu estou precisando de um roteiro para uma reunião que eu faço semanalmente com outros médicos. Eu perco muito tempo nessa reunião. Essa reunião é o seguinte: nós temos que resolver um problema e aí cada um vai falando uma solução e aí um começa a contar sobre um problema que está vivendo pessoalmente, o outro na fazenda, não é? Que a vaca foi picada por uma cobra e aquela reunião que era de 20, 30 minutos, ela aumenta e chega a 1h30, 2 horas. E quando eu chego em casa, exaurido, falo: não tem sentido. Nós criamos um roteiro para essa reunião. Ele era o coordenador. E ele apresentou com antecedência esse roteiro. Essa reunião acontece hoje em 25 minutos. E todos ficaram felizes para sempre, não é? Ou seja, cada um agora usufrui do seu tempo extra reunião. Por quê? Por causa do roteiro. Então, existem roteiro para tudo. Você precisa somente se antenar a isso. Simples, né? Às vezes a gente não dá conta de como fazer a nossa gestão do tempo, como aumentar o nosso foco, apenas com um simples roteiro. Mas eu sei que você está me perguntando assim: Shell, o roteiro não deixa a gente muito engessado? Não. Isso não quer dizer que você não vai poder flexibilizar em algum momento, não seguir aquele passo do roteiro. Entenda, uma pessoa desnorteada, ela sai sem rumo. Ela perde tempo, ela perde energia, ela perde recurso. A pessoa com roteiro não, ela tem ali o norte. Mas se acontecer, naquele momento que você está fazendo um treinamento, né, e for necessário você fazer algo fora daquele roteiro, o momento está pedindo, lógico. Sua mente ela tem que estar aberta, seu coração e a sua vontade. Então, o que vai determinar o uso do recurso naquele momento, né, é o momento. É como se você sai: eu estou com muita fome para comer alguma coisa. E eu quero comer um hambúrguer artesanal. Eu tocando em assunto de comida aqui. E no meio do caminho você passa por uma acarajé. Lá você para, sente o cheiro, né, e você fala: nossa, eu vim comer um hambúrguer artesanal, mas eu vou me deliciar com essa acarajé. Você vai, depois da acarajé, comer um hambúrguer artesanal? Provavelmente não. Você está ali saciado. Mas estava no roteiro para ir comer um hambúrguer? Não. Você estava precisando realmente, talvez, saborear algo diferente, talvez comer alguma coisa apenas, simplesmente assim. Não sei se esse exemplo que eu usei foi um exemplo adequado, mas tudo bem.
Eu acho que deu para fazer sentido, né? Eu trago algumas analogias assim para poder fazer sentido que não necessariamente você precisa seguir, né, o passo a passo do roteiro, mas quando você segue, você aumenta suas probabilidades de êxito. Sua equipe, ela está desfocada, então está na hora de usar o roteiro. Qual é o maior benefício do roteiro? Tem equipe que resiste, tá? Equipe não, boa parte das equipes evita roteiro. Né? Ela não concorda com o roteiro. Por quê? Porque ela tem o seu auto-roteiro, ela tem o seu próprio roteiro. E aí o que, é que você deve fazer? Primeiro você deve fazer com ela o roteiro para ela sentir o benefício. Porque é o seguinte, você é o gestor da empresa e a pessoa está aqui, né? O seu colaborador. Se ela segue somente o roteiro dela, pode ser que isso não seja bom para a empresa. Só que, porém, se você bota de goela abaixo que ela siga somente o roteiro da empresa, isso pode não ser bom para ela. Então você faz o roteiro e acompanha junto com ela a execução do roteiro. E ao final desse roteiro, ao final da execução, né, seja ela de uma visita, de um treinamento, de uma reunião, você pergunta, como é que fui executar esse roteiro? Ah, eu mudaria o ponto 1 e o ponto 5, mas deixaria os outros pontos. Pronto. Ele começou a comprar a ideia de que roteiro é importante, porque você não vai fazer qualquer roteiro. Você vai fazer um roteiro pensando beneficiar a empresa e beneficiar ele. Mas você primeiro está pensando no benefício da empresa. Ele pode mudar para aumentar o benefício dele, mas ele não vai modificar 100% do roteiro. A não ser que você mande o roteiro para ele e não o acompanhe. Então tá aí um insight importante aqui, que eu vou te relembrar, que é o acompanhamento. Não adianta fazer o roteiro e apenas entregar. Olha, siga esse roteiro. Não. Você precisa acompanhá-lo até ele se acostumar a perceber a importância do roteiro. Tá? Quando você foca no roteiro e executa o roteiro, você melhora seus resultados. Lógico, lógico. Grava bem esses 3 pontos aqui, ó. Tempo, desgaste e recurso. Quando eu não faço um roteiro, eu perco mais tempo. Eu me desgasto emocionalmente mais. E eu gasto mais dinheiro. Quando eu passo a fazer e cumprir com o roteiro, seguir passo a passo dele, tá? Eu vou economizar mais tempo. Automaticamente, eu vou me desgastar menos. Vai sobrar mais energia para a minha família, vai sobrar mais energia para as tarefas lúdicas, vai sobrar mais energia para estudar, além de eu usar menos recurso financeiro mesmo, tá? Então, não tenta não, faça, teste, tá? Isso. Qual é o melhor momento de fazer o roteiro? Sempre após o planejamento. Eu fiz o planejamento, aí agora eu vou preencher com os roteiros. Eu fiz o planejamento da semana, não é? Então, planejamento da semana. Segunda-feira eu vou estar fazendo isso e isso. Terça-feira, quarta. Quando eu termino o planejamento da semana, agora eu vou para os roteiros. Nessa primeira etapa aqui, né? Nesse recrutamento e seleção, qual é o roteiro? Por que você deve somente fazer o roteiro após o planejamento? Porque senão você não termina. Você não vai terminar. Tá? Você vai começar, um exemplo, eu vou fazer aqui um recrutamento e seleção, agora eu vou fazer o roteiro. Quando você terminar de fazer o roteiro, você está tão exaurido que você não vai para segunda, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira. 95% das pessoas que começam a fazer um planejamento não terminam por isso. Então, primeiro eu faço um planejamento a grosso modo, coloco os pontos, né? Não é esse conteúdo, né, o de hoje, mas existe um conteúdo específico que eu vou estar já subindo aqui, ok? Sobre planejamento. Mas entenda, eu faço o planejamento da semana, depois eu vou preenchendo os roteiros do que cabe. Porque tem ações que não precisam de um roteiro. Né? Mas o tema aqui é, sua equipe está sem foco, está faltando o quê? Um roteiro. Então, foque na criação do roteiro para o seu time, ok? Para a sua equipe,
para o seu grupo entregar melhores resultados, principalmente nas ações, né, que ele pode se desnortear. Ele pode se desnortear, tá? Bom, se eu não faço um bom roteiro, o que acontece? Ele se desnorteia. Se eu não faço um roteiro que faça sentido, ele vai criar o próprio roteiro dele. Como eu já coloquei lá atrás, tá? Bom, de quando em quanto tempo eu devo atualizar o meu roteiro? Semanalmente. Terminou a semana, você senta com a sua equipe e fala, gente, o que pode ser atualizado nesse roteiro? O que precisa ser melhorado nesse roteiro? Sempre, eu não espero terminar o mês. Tem gente que atualiza o roteiro diariamente, não é? Mas aqui é uma sugestão. Quanto mais rápido você atualiza, mais eficiente é a execução da tarefa. Eficiência é gastar o menos possível acertando o máximo possível. Quando é melhor fazer um roteiro com informações ou com ações? Pega bem isso aqui, tá? A informação, ela não traz resultado por si só. Você ter as informações de qual cliente você vai atender, de onde é que fica esse cliente, isso não traz resultados por si só. Mas o que você vai fazer nesse cliente, ou com essa informação, é que vai gerar o resultado. Então, eu tenho ali no meu roteiro as informações certas, olha, eu vou apresentar esse produto usando essa e essa informação, porém, eu vou fechar a venda. Eu vou fazer com que o meu cliente compre da minha mão. Eu vou fazer com que esse treinamento seja concretizado. Eu vou fazer com que o plano de ação saia descrito com as datas previstas. Então, informação e ação. Lembrando que é somente a ação que vai gerar o resultado. Informação por si só, você deixa o roteiro muito empírico. Né? Muito empírico. Bom, imagine que um membro da sua equipe, tá, ele boicota o roteiro que você propôs para ele. Ele boicota. O que você deve fazer? Nada. Ele boicotou, você dá atenção a quem está cumprindo com o roteiro. Contra fatos não há argumentos. Ao final, você vai perguntar, qual foi o seu resultado? Ele não quer seguir o roteiro, ele é teimoso. Né? Você não pode tentar forçar, calma, ele vai seguir o roteiro. Né? Ele tem alguma interferência aí, ou cognitivo ou emocional, que está impedindo ele de seguir o roteiro. Se for cognitiva, é que realmente ele não compreendeu. Se for emocional, ele já passou por alguma situação, né? Aí que ele se lembrou e que ele comparou com esse momento, essa cobrança. E ele não aceita. Então você pega aquele que está cumprindo com o roteiro e está tendo resultado, e chama ele para levantar essa bandeira do roteiro para o restante do time. E vai convidar esse que não está seguindo o roteiro e vai falar, como é que está seu resultado? Meu resultado está bom. Ele poderia ser melhor? Poderia. Bom, você merece um melhor resultado. Eu posso te ajudar? Lá vem você com essa história de roteiro. Não, vamos fazer o seguinte, monta você aí o seu roteiro. E eu vou te acompanhar junto com você, sem te julgar. Olha que interessante. Entenda, é a ideia de fazer o roteiro, não é o seu roteiro. É agora o primeiro roteiro. Então a pessoa teimosa, ela precisa somente comprar a ideia da importância do roteiro. Depois o roteiro certo, depois o roteiro ideal. Você captou isso? Captou isso? Não é agora o seu roteiro. É a compra só da ideia que eu, seguindo o roteiro, que seja o meu ou que seja o da empresa, eu vou gerar um melhor resultado. Sem roteiro, eu fico desnorteado. Chega a rimar. Né? E aí você passa a chamá-lo para melhorar o roteiro. Ele fez o roteiro dele, eu posso dar uma opinião aqui? Inclua isso nesse roteiro. Modifique um pouco mais essa abordagem sua aqui. Seja mais eficiente nesse pontinho aqui. Ó. Tá legal, mas pode ser melhor. Ele fala, poxa, eu criei meu roteiro e gradativamente está sendo modificado. Você vai ver que ele vai levantar essa bandeira também, né, da importância
né, de você usar um roteiro para gerar resultados, tá? Bom, eu quero terminar esse conteúdo aqui trazendo a seguinte reflexão. Se você continuar gerindo o seu time, se você chegou até aqui, tá? Vale a pena essa pergunta. Se você continuar fazendo a gestão da sua equipe, não usando esse conteúdo que eu apresentei para você aqui agora, tá? Não usando, não fazendo roteiro, deixando ele interagir e agir da forma que ele está. Que resultado a mais você pode passar a ter? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E se você começar a incluir a roteirização nas ações dos meus colaboradores, dos meus membros, dos meus funcionários, roteiros, que resultados você pode passar a ter diferente do que você tem? Bom, se a primeira pergunta, né, foi um resultado aquém e a segunda pergunta um resultado a mais, inclua o roteiro na sua gestão. Valeu? Até o próximo conteúdo.